Galera, a gente está diante da palavra de Deus e esse texto tem uma semelhança com um livro que eu tenho lido, que é um clássico da literatura, chamado Robinson Crusoe. Já ouviu falar nesse clássico aí? Parece que tem filme, nunca assisti. Melhor ainda que aí não estraga, né, o livro velho. Mas o livro conta a história de um menino que resolve viajar numa embarcação e ele acha que a vida dele vai ser uma vida maneira, assim, a partir do momento que ele entra num barco e vai se aventurar, assim, a descobrir novos locais, né? Tipo assim, ele acha que vai ser uma viagem muito maneira. Só que quando ele entra no barco, ele antes tinha sido avisado pelo seu pai, na verdade. O livro foi escrito por um crente. O Daniel Defoe é um crente, um cristão. Ele entra no barco, mas o pai dele fala para ele: cara, você está aqui com a nossa família, você tem uma vida muito boa aqui. Você não precisa ir para esse barco, buscar uma aventura. E ele resolve entrar no barco, achando que as coisas vão ser boas. Mas ele enfrenta vários desafios. Aí logo de cara, tem uma tempestade. Depois tem outra que destrói o navio que ele está. E a vida dele se transforma completamente. Quando a gente resolve embarcar na vida cristã, a gente não embarca em algo como o Robinson Crusoe, que é um caminho sem a gente saber para onde vai, com a esperança de que seja assim, tudo flores e tal, e calmaria, e que você encontre novas terras. O lance é que Jesus te avisa para onde você vai, qual é o seu destino, mas diz que no meio dessa viagem, algumas tempestades vão acontecer. Ele te avisa mesmo. E mais do que isso, Jesus fala assim, cara, você tem que calcular, então, se você realmente está disposto a embarcar nesse navio comigo, né? Seguindo essa metáfora aí, nessa embarcação. Você precisa calcular isso antes. O texto que a gente vai ler é um texto interessante, porque a gente está num momento prestes a Jesus enviar, né? Um pouquinho antes de Jesus enviar 72 discípulos para pregarem o seu evangelho. Foi justamente o capítulo 10, o texto que eu preguei ontem. E aí hoje eu estou pregando o final do capítulo 9, que é do verso 57 a 62. Nesse momento Jesus vai falar sobre o discipulado e como é difícil segui-lo. Ou seja, Jesus está avisando, né, cara, você vai entrar numa viagem, mas é uma viagem difícil. Você vai enfrentar desafios, tempestades. O texto fala assim ao nosso coração, ó, Lucas 9, verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Até aqui, rapidinho para você entender. Cara, a cena parece positiva, né? Alguém diz que vai seguir a Jesus, independentemente do caminho que ele for seguir. Aquela pessoa diz algo positivo para ele: pô, vou te seguir, Jesus, para onde quer que você vá, eu vou atrás de você. É estranho que a resposta de Jesus é uma resposta negativa. Ele vai dizer que as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas ele, o Filho do Homem, não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, parece que tem algo escondido, na verdade, nesse verso, que é o seguinte: possivelmente Jesus está fazendo uma referência política aqui, porque em outra parte do Evangelho, Herodes já tinha sido chamado de raposa. Então, Jesus está dizendo assim: olha, em determinados caminhos que você tome dentro de uma vida política, você pode ter vantagens, como aquela raposa lá, que é Herodes, que foi um cara muito mau. Ele tem onde dormir, onde repousar. E a gente vê aqui que a comparação é com tocas. Depois é dito que as aves dos céus têm seus ninhos. Parece que ninho não é a melhor expressão assim para traduzir, porque as aves não ficam direto nos ninhos, beleza? Ninho é temporário, é para colocar ovinho, nascer filhote e depois acaba. Mas é como se fosse puleiro. Você também não sabe o que é puleiro. Puleiro é tipo uma casinha pro pássaro.
Beleza? Então o que Jesus está dizendo? Cara, existe uma vida que é confortável. Essa vida não tem nada a ver com a vida que me segue. É isso que Jesus está dizendo. Em outros lugares, vocês vão encontrar segurança, conforto, no padrão humano de se viver num palácio, de se ter um banquete e ter um lugar quentinho para você ficar. Mas ele vai dizer que o Filho do Homem não tem esse tipo de conforto, não tem lugar onde repousar a cabeça, não tem descanso. Ou seja, a história é assim, cara, você quer me seguir? Calcula bem aquilo que você está dizendo, pensa bem. Porque a vida daqueles que seguem a Jesus não é a vida mais fácil de todas. Não é certamente, é isso que ele está dizendo. E aí o texto continua assim. A outro disse, verso 59, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Essa é a segunda parte da história. Tem 3 histórias aqui. A primeira você já entendeu, vai entender a segunda agora. Esse homem está na beira do caminho, então o pai dele não tinha morrido, ele não estava no velório, beleza? Então assim, a gente fica às vezes chocado, ouvindo Jesus falar, pô, o cara quer sepultar o pai, está no dia, né, do enterro lá, e o cara está querendo só sepultar o pai e vai seguir a Jesus, ele falou que vai seguir. E Jesus parece meio intransigente com esse cara, porque Jesus vai dizer assim, ó, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Não é isso que está acontecendo. Em todo o Oriente Médio, essa expressão, sepultar meu pai, significa, deixa eu cuidar da minha família até que ela envelheça, até que meus pais morram, e você não sabe quando que isso vai acontecer. Pode ser daqui a muitos anos. Então, depois de muitos anos, Jesus, me dá um tempinho só. Beleza, eu tenho uma desculpa boa, que é uma desculpa positiva, cuidar da minha família. Me dá um tempo aí. Mais tarde, depois que eu cumprir essa tarefa, depois que eu fizer essa faculdade, depois que eu conseguir esse emprego, depois que eu me casar, depois, mais para frente um pouquinho, eu vou te seguir. E aí Jesus diz assim, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Cara, é impressionante que Jesus é um camarada que tem 30 anos, cara mais novo que eu. E ele está falando para uma pessoa que está dizendo assim, Jesus, eu vou cuidar dos meus pais. Isso é honroso, até que eles morram, depois eu vou te seguir. E Jesus está dizendo assim, não. Deixa isso para aqueles que não conhecem a vida, aqueles que estão mortos. Você vai me seguir. Um cara de 30 anos. Você vai largar seus pais. Você vai me seguir. O texto continua então, verso 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Essa é a terceira história. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você leu o Antigo Testamento, e estou acreditando que você leu, beleza? Você vai lembrar da história de Elias e Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu diz exatamente a mesma expressão. Eliseu fala assim para Elias, Senhor, deixa eu me despedir da minha família e eu vou te seguir. E sabe o que Elias diz? Beleza, vai lá, contrário do que Jesus disse aqui. Elias fala assim, não, tranquilo, pode ir. No entanto, Jesus diz para essa pessoa que fala assim, deixa-me primeiro me despedir da minha família, que ninguém pode colocar a mão no arado e olhar para trás e mesmo assim estar preparado para o reino de Deus.
Por quê? Porque nesse caso de Jesus aqui, é como se fosse pedir uma permissão. Então, eu vou, Jesus, pedir só permissão para os meus pais para eu te seguir. E aí, se eles permitirem, eu vou te seguir. Jesus está dizendo assim, não. É você quem tem que decidir isso sozinho. Essa não é uma decisão da sua família, essa é uma decisão sua, individual. É nesse sentido. E aí Jesus faz a última metáfora para embolar totalmente a nossa cabeça, que está sendo desembolada. Minha filha quer que eu penteie o cabelinho dela. Aí, poxa, é um serviço difícil, né? Aí ela fala assim para mim, pai, você consegue desbolar meu cabelo? A gente está tentando desbolar aqui o que Jesus bolou na nossa cabeça. Aí agora ele diz assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cara, que imagem é essa da parada do arado? É a seguinte, quando você ia furar a terra para plantar, você ia fazer buraco para plantar, você tinha que fazer vários buracos. Os buracos tinham que ter o mesmo sentido, porque uma era vala para a água escorrer se chovesse demais, outra era vala para você jogar a semente, e depois você tinha que tapar aquela semente e tal. Tinha um boi na sua frente, beleza, e você tinha esse instrumento chamado arado, que era um instrumento que furava a terra. Então você tinha que, com uma das mãos, manobrar o boi. Era coisa difícil, cara. É isso que eu estou dizendo, é complexo. É igual passar na prova da autoescola aí do Detran, tirar a habilitação. É coisa difícil. Porque com a mão você tem que fazer um negócio, com a outra, e sua perna começa a tremer, não é isso? Eu fui reprovado nessa... Dá para perceber, né, quando eu tento estacionar aqui. O pessoal do UP já reparou que é minha esposa que dirige. Eu mesmo fico do lado na carona. Fui reprovado, é coisa difícil. Você tem que segurar o boi assim com a mão. E aí você tem que segurar o tal negócio aqui que é o arado. O arado tem uma ponta de madeira que ele vai furar a terra. Se você apertar demais, ele quebra. Se você cansar o boi também demais, o boi não vai fazer o serviço que tem que fazer. Você tem que olhar debaixo das pernas do boi para ver se você está na direção certinha. Você tem que olhar para frente o tempo todo. Na hora que você olha para o lado, você perde o sentido e você destrói o trabalho. Jesus está dizendo que aquele que entra no reino dele, depois que entra, não pode mais olhar para trás. Mas antes de entrar, tem que calcular exatamente qual é o preço desse chamado. É isso que Jesus está dizendo. Saca só, a primeira lição desse texto. O reino de Deus apresenta um convite a seguir Jesus. O reino de Deus nos apresenta um convite a seguir Jesus, cientes do custo do discipulado. Então, olha só, se você nunca calculou, cara, o preço de seguir a Jesus Cristo, hoje é a noite para você fazer esse cálculo. Jesus está ensinando uma lição para a gente, que é uma lição que serve para tudo na vida, mas principalmente para o Evangelho. Tudo que você for fazer na vida, cara, você tem que calcular. Vamos dizer, eu quero fazer medicina. Mas eu não tenho grana para pagar a faculdade de medicina. Ou eu só consigo pagar uma mensalidade. Cara, não vai dar certo. Você vai ter que arrumar um jeito para pagar essa faculdade tal. Beleza? Tá dando para entender? Eu vou me casar. Para eu me casar, eu tenho que calcular antes, não é? Onde é que eu vou morar? Cara, o apartamento está pintado, não tá, vamos pintar tudo. Dá trabalho, não dá, Estezinha? Afola. Você tem que calcular para casar, entende? Você vai fazer um curso pré-vestibular, você vai ter condições de acordar todo dia, na hora? Você tem disposição para fazer esse negócio? Você está afim mesmo de verdade? É assim, eu quero ser um empresário. Cara, você está sabendo o que é tocar o seu próprio negócio? Eu quero empreender, você sabe o que é isso? É difícil, cara, difícil. Olha só o que Jesus diz no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Lucas 14, 25, uma multidão está seguindo Jesus. Jesus diz assim no verso 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar?
Depois Jesus diz: quem de vocês que pretendendo ir para a guerra não vai ver quantos soldados tem, se dá para vencer a guerra, se não, vai tentar negociar, fazer um acordo de paz. Jesus está falando aqui sobre o discipulado, sobre o reino de Deus. Ou seja, quando você vai entrar para o reino de Deus, quando você quer seguir a Jesus, você quer ser batizado, você já foi, quer ser uma pessoa considerada cristã, você quer se declarar cristão, sabe qual é o preço dessa parada? Você vai perder dinheiro, é isso que Jesus está falando, vai construir uma torre, é seu trabalho, você vai se empenhar nisso, é uma guerra, pode custar a sua vida. Você está totalmente disposto a fazer? Existia uma história no mundo antigo que representava um sentimento do mundo antigo. Quando eu me deparei com essa história, eu não entendi direito há muitos anos atrás, lá quando eu estava lá na Faculdade de Letras, lá da UF. Mas aí depois eu entendi melhor, que é a seguinte, saca só. Um cara foi lutar numa guerra da Grécia, e aí, num momento da batalha, ele se feriu e ele ficou cego de um olho. Quando ele ficou cego, o general falou para ele assim, ó, já que você está cego de um olho, você tem o direito de voltar para casa. E ele resolveu voltar, só que ninguém voltaria, porque quem volta para casa é covarde. E aí, quando ele voltou para casa no meio da guerra, o seu povo o rejeitou e o tratou como se ele não valesse nada. E aí, quando ele viu que a vida dele não valia nada, ele resolveu ir para a guerra de novo. E ele vai para a guerra, e aí na guerra, como ele acha que a vida dele não vale nada, na guerra ele toma atitudes totalmente desmedidas. O que é uma atitude desmedida? É aquela sem cálculo, impensada, incalculada. Então ele age como um herói na guerra, mas ele age como um herói porque ele acha que a vida dele não vale nada. E aí ele morre na guerra, e quando ele morre tendo atitudes heróicas, ninguém chora a sua morte, e ele é desprezado por todo mundo. E eu fiquei assim, meu Deus, mas por quê? Tipo, pô, o cara não teve jeito, né, meu irmão? O cara foi para a guerra, ficou cego, voltou, covarde. Aí voltou para a guerra, não, agora a vida dele não vale nada, ele vai lá, tenta ser um herói, e ele morre, e ninguém o vê como um herói. Jesus não está chamando pessoas que não tenham nada a perder, é isso, entende? Quando sua vida não vale nada e você morre na guerra, cara, não valeu de nada, você não calculou. Jesus não está dizendo isso não, Jesus está dizendo o contrário. Perceba, você está sendo chamado para seguir a Jesus, só que, cara, você tem muito a perder. E ele insiste em dizer isso para os discípulos no Evangelho de Lucas. Totalmente diferente de mim, como líder dos adolescentes, que acho assim, pô, vem, quanto mais melhor. E pô, mas eu não sei, não, vem mais. Não, Jesus está dizendo assim, pensa mais um pouquinho. Para raciocinar, cara, tem muita coisa em jogo para você me seguir. Você vai perder o seu conforto. Você vai perder coisas que você acha que tem muito valor. No reino de Deus eu já perdi aluno, já perdi dinheiro, já perdi amizades, porque eu era discípulo de Jesus. Quase que eu perdi a minha beleza, mas graças a Deus não aconteceu. Cara, lembra de Isaac e Abraão? Pô, cara, o que Deus pediu de Abraão? Pediu o que ele mais amava, que era o filhinho dele, Isaac. Cara, nem pensa. Pior que Isaac é o nome do meu filho. Sempre que eu bato nesse texto, esse texto me estremece, sabe? Não consigo ler, fico mal. Quantas vezes eu quis pular esse texto de Gênesis, em que Deus pede para Abraão o seu filho. O fato de Abraão amar o filho é o que faz com que a atitude de Abraão tenha todo o valor diante de Deus, do chamado de Deus. Você entende?
Se Abraão fosse um Nardone da vida, uma Suzane Richthofen, pô, tá pedindo meu filho, beleza, que se dane. Mas não, ele amava o moleque, como eu amo o meu Isaac também. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é justamente isso. Você vai ter que abrir mão de coisas que são importantes, das coisas que você ama, talvez das coisas que você mais ame. Esse é o seu chamado para essa noite, abrir mão daquilo que você mais ama, para seguir a Jesus Cristo. E essa não pode ser uma decisão impensada, não pode ser uma decisão desmedida, não pode ser assim na empolgação, porque sempre que é assim, em breve o resultado vai ser a planta que é sufocada pelos espinhos, porque ela não tem raiz, a planta que é morta pela seca, pelo sol fustigante, pelo sol que queima. Lembra da parábola das sementes? Uma cai num terreno pedregoso, a outra cresce no meio de espinhos. Parece que é justamente essa galera desmedida, que acha que seguir a Jesus é mole, ou acha que seguir a Jesus é algo que eu posso adequar a uma vida de promiscuidade, a uma vida de mentira, a uma vida de falsidade, a uma vida de auto-engano, uma vida sem orar todo dia, sem se dedicar à palavra, sem se ajoelhar diante de Deus, sem arrependimento genuíno, sem mudança de vida. É aquela galera que recebe na empolgação, mas o que Jesus vai dizer? Quando vierem as perseguições, os problemas dessa vida, quando vierem as preocupações, você vai ser sufocado de tal modo que, se Jesus não for literalmente o ar que você respira, você vai se perder. As perseguições vão matar essa planta sem raiz. O convite de Jesus Cristo é dramático. O convite é morrer, tomar a própria cruz e segui-lo. Amar mais a Jesus do que aquilo que foi tirado de você no meio das tragédias dessa vida. Amar mais a Jesus do que aquilo que foi tirado de você no meio das tragédias dessa vida. E você pode ter perdido algo de muito valor. Um parente, um pai, um filho. Esse é o chamado de Jesus para nós. Pedro vai dizer para Jesus assim: e nós, Senhor? Nós que deixamos tudo para trás para te seguir. O que vai ser de nós? Jesus vai dizer: olha, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Agora e no porvir. Clóvis, você está dizendo então que eu perco tudo, e o que eu ganho de volta? Você ganha, segundo Jesus, 100 vezes mais, agora e no porvir, 100 vezes mais, de tudo que você abriu mão. Perdi dinheiro, vou ganhar 100 vezes mais. Perdi amigos, ganharei 100 vezes mais. Essa é a promessa de Jesus. Segunda lição: quem recebeu a vida em Jesus proclama a sua salvação. Jesus diz: vá e proclame o reino de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pô, parece uma parada nada a ver isso que Jesus está dizendo, mas Jesus está falando sobre a proclamação do reino de Deus no meio da dificuldade de uma vida que se apresenta como um discípulo de Jesus Cristo. Hoje, custa muito proclamar o reino de Deus na UF, na UERJ, na UFRJ.
Hoje vai custar muito proclamar o reino de Deus no seu trabalho. É isso que Jesus está dizendo. Você proclame o reino de Deus na sua mídia social. A galera vai te perseguir, a galera vai ser contra. Conversando com um amigo aqui recentemente, ele falou que uma menina do trabalho dele curtiu uma publicação de um pastor que recentemente entrou numa polêmica falando sobre o orgulho gay e tal, que Deus odeia o orgulho e tudo mais. Você já sabe quem é. E aí, cara, porque a menina curtiu essa parada, os chefes agora da empresa estão na cola da menina. Por quê? Porque é crente. É isso, porque é violenta, intransigente, intolerante, racista. Vai ser assim. Paul Washer falou uma parada muito interessante recentemente, cara, que eu nunca tinha percebido. Ele falou o seguinte, que o pior da perseguição, num determinado momento, é que a perseguição aos cristãos chega num ponto em que ela acusa os cristãos de serem aquilo que eles não são. Porque, olha só, cara, é honroso a gente ser perseguido porque a gente é crente. Se alguém disser para você assim, ó, você está sendo perseguido agora porque você é crente, você é cristão, em nome de Cristo, olha que maravilha. Só que não, chega uma hora da perseguição que a gente é perseguido e vão dizer assim, você está sendo perseguido porque você é o herege, porque você não entendeu o que Jesus disse, você é o herege. Deus é amor e você é o intolerante. Você é o desgraçado. Você não é quem está pregando a graça de Deus, não. Você é o desgraçado. O discipulado requer que a gente abra mão da nossa reputação, galera. Da nossa reputação. Você era o queridinho de todo mundo. Até você se posicionar como crente. Aí, meu amigo, tudo vai por água abaixo. Uma vez eu ouvi de uma aluna falando para mim, cara, que decepção. Falando para mim, eu sou crente. Que decepção. Nunca fiquei tão decepcionado em saber que você é assim, assim, assim. Terceira lição, Jesus tem a primazia no nosso coração. Jesus tem a primazia no nosso coração. Lembra do jovem rico? Cara, pega tudo que você tem, vende dar aos pobres, depois você vem e me segue. Jesus é aquele que tem a primazia. Jesus é mais importante do que a minha carreira. Gostaria de dizer isso para essa moça que está sendo perseguida aí no trabalho. Jesus é mais importante do que a sua carreira. Jesus é mais importante do que a bolsa que você vai receber por fazer essa pesquisa nessa área que você entende que é totalmente contra a vontade de Deus, o Evangelho de Jesus. Jesus é mais importante do que esse cursinho que tira você do culto do Gol, beleza, do culto de domingo, porque você tem que ficar num pré-vestibular aí de um cara que não tem valor nenhum e que acha que você tem que entrar às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, e tá cheio de placa por aí, concorrendo com o meu curso. Cara, Jesus tem a primazia, cara. Jesus é mais importante do que a sua carreira, do que seu patrão, do que seu professor. Eu lembro que a minha esposa, cara, teve uma época que uma galera da família da minha esposa, que era um pessoal que tinha bastante recurso financeiro, estava com o nome todo arrebentado, né, na justiça, né?
E aí eles fizeram uma proposta para minha esposa assim, na época era minha namorada, né? Aí fizeram uma proposta para Raquel assim, poxa Raquel, a gente quer só o seu nome para a gente botar numa firma, a gente abrir uma empresa com o seu nome. Pô, a gente vai te dar um salário, você não vai fazer nada. O nome disso é Laranja, beleza? Você não é dono da parada, bota outra pessoa. Não tem esse nome, Laranja, não é legal não, beleza? Laranja é bom, mas esse Laranja não é legal. A gente vai botar seu nome na empresa, você não vai fazer nada, vai ganhar um dinheiro. E pô, olha que maravilha. E era parente dela, cara, porque assim, para qualquer outra pessoa você diria não, sem peso, né? Pô, mas era gente que ela amava. E ela teve que dizer não, porque ela era crente. E ela falou justamente isso. Cara, eu sou crente. Eu não concordo com nenhuma falsidade. Posso participar disso. E aí, pô, você fica mal visto na sua casa, na sua família. Seus irmãos vão te odiar. É assim. Jesus falou que seria assim. Seus pais vão te odiar. Jesus falou que seria assim. Você já perdeu o que por causa do Evangelho de Jesus? Já perdeu alguma coisa? Cara, se você não perdeu nada, cara, é esquisito isso aí. Porque Jesus está avisando que a gente vai perder. Alguma coisa está errada. Ou é a fala de Jesus, e não é certamente, ou é o modo como a gente vive. Como que a gente aplica esse negócio à nossa vida? Primeira aplicação, entenda a dificuldade de seguir e servir Jesus somente. Entenda a dificuldade de seguir e servir somente a Jesus. Você é chamado e chamada para seguir a um único Senhor. Se Ele é o seu Senhor, nada mais é importante. Você tem que estar preparado para perder, porque você vai ganhar algo que é muito maior. Lembra da frase do Jim Elliot lá, que o pastor Henrique já repetiu várias vezes? Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Você vai dar algo da sua vida que você não pode reter, você vai morrer, isso aqui vai passar. Mas você vai ganhar algo que você não pode perder, porque o seu tesouro está num lugar que não existe traça, ferrugem, guardado por Jesus Cristo no seu abraço. Você será o filho amado que voltará para casa, finalmente. Perca sua bolsa na universidade, coloque a sua carreira abaixo de Jesus Cristo. Perca amigos e ganhe a vida eterna com Jesus. E não há nada melhor do que isso. Segunda aplicação, venha para Jesus sem olhar para trás. O que Jesus está dizendo para você? Calcula. Antes de entrar, calcula. Depois que você entrou, não olha mais para trás. Lembra da mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Vai lá, Teté. Olhou para trás. Aí, Filipinho está ouvindo isso dia e noite, meu amigo. É coisa insuportável mesmo. Isso aí, toma sua cruz. Cara, não olhe mais para trás. Se você já está dentro, meu amigo, agora é olhar somente para a beleza de Cristo. E não há nada mais bonito do que isso. Cara, imagina que você estivesse, né, no pôr do sol, no pontal do Atalaia,
e você puxasse um celular para olhar para o celular, cara. Como assim? Pô, você está diante de Jesus. Então, você não olha mais para trás, você só olha para Ele. Decida-se de modo corajoso, pleno, convicto. O sim para Jesus é sim para sempre. Por fim, última aplicação. Proclame a vida em Jesus Cristo. Essa é a sua missão. Pregar o Evangelho, sabendo que você vai pagar um preço. Mas você vai receber uma recompensa muito maior. Prega o Evangelho na UF. Deus te colocou na UF para você pregar o Evangelho. Prega o Evangelho na UERJ, na UFRJ, no seu trabalho. Prega o Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Agora, galera, é fora de tempo. O tempo já passou. Agora é sempre fora de tempo. Agora é sempre ruim. Agora você vai ser sempre o intransigente, o preconceituoso, o racista, o sei lá o quê. Continua pregando. Porque você vai receber 100 vezes mais agora e no porvir. Não há felicidade maior do que ser fiel ao Evangelho de Jesus. Não há. No final das contas, Jesus compara o seu Evangelho a um comerciante que compra pérolas. E ele vai dizer que o Evangelho é a pérola mais preciosa de todas. Certamente, se alguém tivesse condições de enxergar a riqueza do Evangelho de Jesus, venderia tudo, abriria a mão de tudo, para que tivesse essa riqueza. Todas as pérolas são vendidas por esse tesouro de maior valor. Irmãos, calcule e perceba, o Evangelho tem o tesouro de se ter uma vida diante de Deus, ser perdoado para sempre. O Evangelho te perdoa para sempre. Um cheque em branco, está perdoado. Jesus te ama e te amou enquanto você ainda era pecador. Jesus te tornou justo diante de Deus. Calcule e perceba que o melhor que a gente tem para investir a nossa vida é no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A gente calcula a nossa vida miserável diante de Você, Senhor. O que a gente abre mão é muito pouco diante da grandiosa obra de Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, para a nossa salvação, Senhor. Porém, permita, Senhor, que o Cordeiro Santo seja glorificado com aquilo que a gente abre mão para a glória do nome do Teu Filho, Senhor. Se a gente puder perder algo pelo Teu Evangelho, Senhor, que a gente perca, Senhor, em nome de Jesus, que a gente perca oportunidades, riquezas, conforto, lugar para reclinar a nossa cabeça, mas que a gente ganhe esse tesouro que é o maior de todos, estar na presença do Teu Filho Jesus, todos os dias da nossa vida, caminhar com Ele, seguir os Seus passos, viver uma vida em santidade, viver uma vida corajosa diante do Teu Evangelho. Ah, Senhor, faz isso na nossa vida, em nome de Jesus, amém.